Proposta de emenda à Constituição que limita gastos públicos será debatida hoje em audiência pública. Projeto que amplia a pena para abuso de autoridade é o tema da sessão temática no plenário do Senado nesta quarta-feira. E começam amanhã as atividades da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. Olá, bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça deve retomar na quarta-feira a votação do fim do foro privilegiado para autoridades. O repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, traz as informações das comissões desta semana para nós. Bom dia, Fragoso. Bom dia, André Ricardo. Essa proposta de emenda à Constituição, ela acaba com a prerrogativa de foro especial para autoridades no caso de julgamento de crimes comuns. Nós chegamos a falar aqui na semana passada que ela poderia ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas a reunião acabou sendo cancelada por falta de quórum. O que essa proposta prevê? Hoje, no caso de crimes comuns, o presidente da República, ministros dos tribunais superiores, deputados e senadores são julgados somente pelo Supremo Tribunal Federal. Já governadores e desembargadores são julgados somente pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com essa proposta de emenda à Constituição, somente terão o foro privilegiado os crimes de responsabilidade, que são aqueles que são cometidos em função do cargo público. No caso de crimes comuns como homicídio, obstrução de justiça, o acusado será julgado por um tribunal de primeira instância, portanto. Roberto, na Comissão de Educação, os senadores vão tratar da internação compulsória de dependentes de drogas, é isso? Exatamente, André. Essa proposta da nova lei antidrogas está na pauta da Comissão de Educação de terça-feira. Ela já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e ela prevê, entre outros pontos, a internação compulsória de dependentes químicos. Durante a análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, os senadores introduziram 2 pontos que seriam a possibilidade de importação de canabidiol, que é o princípio ativo da maconha para fins terapêuticos, e um patamar mínimo de porte de drogas para você diferenciar o usuário do traficante. O relator na Comissão de Educação, no entanto, o senador Lazier Martins, ele recomendou a rejeição dessas 2 mudanças. Ele sugere, no entanto, que a proposta tenha um caráter focado na reinserção social e econômica do dependente químico, que teria prioridade em programas de emprego, inclusive com garantia de sigilo para que ele não sofresse discriminação. Passando para a Comissão de Assuntos Econômicos, Roberto, nesta terça-feira, os senadores devem votar algumas medidas que são alternativas à proposta de ajuste fiscal feita pelo governo. Que medidas são essas? Há algumas medidas que se tramitam em conjunto que prevêem, por exemplo, a cobrança de imposto de renda sobre os lucros e dividendos de empresas com taxas que variam de 15% a 25%. Esse é um ponto que vem sendo defendido pela oposição como uma alternativa ao limite de gastos. E também está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de decreto legislativo de autoria da senadora Gleice Hoffmann, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que prevê a redução dos salários de deputados e senadores em 10%. Hoje eles ganham a mesma coisa que o teto do funcionalismo público, os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, R$ 33.700. Portanto, haveria um corte de 10% desse vencimento e esse projeto ele prevê ainda que seria proibido se conceder novos aumentos de salários para os parlamentares enquanto estivessem em vigor medidas que impedissem o reajuste de salários dos funcionários no Serviço Público Federal. Portanto, uma medida que também está prevista na PEC de limite de gastos. E nós vamos saber mais sobre a PEC do limite de gastos. Hoje nós vamos ter um debate conjunto entre a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Direitos Humanos e nós vamos acompanhar agora na reportagem de Dante Ascioli. Em menos de uma semana, o senador Eunício Oliveira apresentou na Comissão de Constituição e Justiça o relatório sobre a proposta que limita os gastos públicos. De acordo com a PEC 55, as despesas da União nos próximos 20 anos serão corrigidas pela inflação do período anterior. O texto divide a opinião dos parlamentares. É só limite em gastos primários, ou seja, saúde, educação, investimento em cultura, em segurança pública, é a destruição do Estado Social brasileiro. Foi por causa da irresponsabilidade fiscal que o governo foi afastado do poder e não pode o governo atual cometer os mesmos erros. O texto prevê uma regra de transição para as áreas sociais. Em 2017, seria garantido o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% dos impostos federais para a educação.
Mas a partir de 2018, esse piso também seria corrigido pela inflação do ano anterior. Movimentos sociais criticam a proposta. O risco dessa proposta de emenda à Constituição é fazer com que o Brasil deixe de investir em educação, saúde, assistência social, cultura, ciência e tecnologia, ou seja, o Brasil vai optar por 20 anos deixar de se desenvolver caso essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Não há por que imaginar que a crise, se a questão é a crise econômica, essa crise econômica vai se estender por 20 anos. Né? Acho que nenhum país do mundo fez um processo como esse. Já o setor privado apoia a PEC 55. As entidades que representam a indústria e os hospitais particulares estão confiantes na aprovação do texto. Isso é um marco na história republicana brasileira, a primeira vez que a República do Brasil vai ter um instrumento para conter as despesas do gestor público, como os gastos exagerados e desperdício de dinheiro que existe na área de saúde, principalmente da parte pública. Com a gravidade do problema e as restrições que a própria Constituição impõe, a PEC se tornou uma imposição. Este consultor do Senado acompanha os debates sobre a PEC 55 na CCJ. Ele diz que, em tese, é possível que o orçamento de algumas áreas seja corrigido acima da inflação e que será papel do Congresso definir quais áreas terão prioridade. Na média, os gastos vão crescer de acordo com a inflação. Eventualmente, uma ou outra rubrica pode crescer mais, mas essa crescer mais vai ter que ser compensada por alguma rubrica que cresça abaixo da inflação. Este outro consultor do Senado publicou um artigo sobre a PEC 55. Para ele, a proposta é inconstitucional porque ameaça direitos fundamentais do cidadão. Porque aí há uma mitigação do direito social à educação, saúde e assistência social, né? Mitigação essa em direitos que dizem com a dignidade da pessoa. Né? Então não é legítimo, não é justo, né? Não é razoável que os segmentos mais afetados sejam aqueles que precisam de saúde pública, de educação pública, que sejam remunerados por salário mínimo, que tenham os benefícios previdenciários corrigidos pelo salário mínimo. A PEC 55 só vale para as chamadas despesas primárias. Ficam fora do teto os repasses da União para estados e municípios, o dinheiro para atender calamidades públicas e o orçamento das eleições. O governo também fica livre para pagar os juros da dívida pública, sem limite de gastos. Então, para as áreas sociais, teto, congelamento, né? Redução drástica de recursos. Para os juros, não tem teto nenhum, pelo contrário. É uma falácia essa a acusação de alguns setores da oposição ao governo Temer de que trata-se de uma proposta que vai retirar recursos da educação e da saúde. Para a oposição, o assunto é tão importante que a população deveria dar a palavra final sobre a PEC 55. A senadora Gleice Hoffmann apresentou uma emenda propondo um referendo, caso o texto seja aprovado. Nós vamos estar gastando em 2036 menos do que nós gastávamos em 2004, com uma população maior, com demanda maior da população. É assim o que gasta hoje Bangladesh, é o que gastam os países infinitamente pobres. O relator rejeitou a emenda. O ajuste das contas públicas não pode atrasar mais a aprovação da matéria na Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. Significa que a maior parte da população brasileira já é favorável a essa matéria. O portal E-Cidadania do Senado está fazendo uma consulta pública sobre a PEC 55. Até esta sexta-feira, 361 mil pessoas haviam se manifestado sobre o limite de gastos. Mais de 338 mil são contra a proposta. Esse é, portanto, André, um debate complexo sobre a PEC 55 do limite de gastos que vai ser discutida hoje nas comissões de assuntos econômicos e de direitos humanos. André. Ok, Roberto, muito obrigado. Um bom dia e uma boa semana de trabalho aí para você e os colegas da rádio. Obrigado, André. Uma boa semana. Começa a ser debatido nesta quarta-feira o projeto do senador Renan Calheiros que aumenta a pena para o abuso de autoridade. Haverá sessão temática no plenário. O projeto de lei prevê prisão, multa e até perda do cargo público para servidores que extrapolam os limites legais no exercício da função. Entre eles podem estar, por exemplo,
policiais, juízes e procuradores. A maioria dos parlamentares admite que é preciso rever a antiga lei sobre abuso de autoridade em vigor desde 1965. No entanto, o texto está longe de consenso. Alguns senadores acham que uma lei mais dura pode atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato. Roberto Requião, novo relator da proposta, já adiantou que descarta essa possibilidade. Nessa quarta-feira, os senadores ouvem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, o procurador-geral Rodrigo Janot e o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia. Em 1º de dezembro, o Senado passará por uma nova rodada de debates. Daqui a pouco, às 9h30, está prevista a reunião da Comissão de Juristas, responsável pela elaboração de anteprojeto de lei geral do desporto. O encontro é para conhecer e discutir a minuta do anteprojeto feita pelo relator. Cientistas brasileiros e de outros países se reúnem aqui no Senado para debater temas que envolvem a criança, da gestação aos 6 anos de idade. A Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz atrai estudantes, profissionais da área da saúde e dos mais diversos campos do conhecimento. De 22 a 24 de novembro acontece aqui no Senado Federal a 9ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz. Nós vamos conversar com a presidente do comitê organizador do evento, Lígia Lucena. Lígia, explica para nós o que é a semana e quem serão os convidados deste ano. Olha, a Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz acontece há 10 anos aqui no Senado. Nós completamos esse ano 10 anos de eventos sobre o tema. E ela, esse ano, vai abordar a primeira infância e os desafios do milênio. Por quê? Porque está comprovado cientificamente pelos especialistas que é nessa fase da vida, dos 0 a 6 anos, que se forma a saúde mental da criança, a personalidade da criança. Então, isso é muito importante que os nossos governantes, as nossas autoridades possam voltar a atenção, investir em políticas públicas para a primeira infância, para esta fase da vida, para que no futuro nós possamos ter cidadãos mais voltados a uma cultura da paz. Na página do Senado, você pode, ou entra pelo bannerzinho institucional, você vai conseguir entrar em eventos, primeira infância e ter acesso à nossa página. Muito importante que se fale que as inscrições são gratuitas e é uma oportunidade única que o Senado está oferecendo há 10 anos, com o apoio da Embaixada da França e da Universidade de Paris. O aquecimento global é tema de preocupação de governantes no mundo todo. A Conferência do Clima da ONU, a COP22, terminou na última sexta-feira. E uma palavra difícil vai ter que começar a fazer parte do nosso dia a dia. Você sabe o que significa descarbonização? Essa palavra pouco conhecida vai estar na pauta dos governos nos próximos anos. No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, a repórter Tatiana Beltrão explica que descarbonizar significa reduzir as emissões de carbono na economia, nos transportes, na agropecuária, na indústria, na geração de energia. Isso é necessário porque o carbono e outros gases de efeito estufa estão causando o aquecimento do planeta. Na COP22, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que terminou nesse fim de semana em Marrakech, 196 países discutiram maneiras de descarbonizar a economia global. A delegação brasileira teve a participação de 4 senadores e a reportagem mostra o que o Brasil pretende fazer para diminuir as emissões e como isso pode mexer com a vida de todos nós. Você pode receber o Jornal do Senado todos os dias por e-mail, se cadastrando em senado.leg.br/jornal e clicando na imagem de envelope amarelo escrito Newsletter. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui ao longo da programação nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela audiência e uma boa semana para você.